Fala galera, beleza? Leonardo Cunha com mais uma edição do Underground Forces para vocês aqui no YouTube, beleza? Antes de mais nada, um recadinho rápido, dizer que agora o Underground Forces também está no Instagram, siga a gente lá no Instagram, Underground Forces, bacana, cara? Tá o link aqui embaixo para vocês. E quem já é inscrito no canal, meu muito obrigado por estar sempre mandando comentários, participando, deixando aquele like lá pra gente. Isso pra gente, cara, é como combustível para que a gente possa fazer conteúdos cada vez maiores e melhores para vocês. Desde já, meu muito obrigado. Você que está chegando hoje, seja bem-vindo, fique à vontade, use esse espaço que é seu, se inscreve, deixa aquele like lá pra gente e compartilhe os vídeos, beleza? Muito obrigado. Então, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma entrevista super exclusiva com o grande Zema, da banda Vulcano. A gente vai dissecar o álbum live todinho pra vocês, vai falar de tudo do live, como foi a concepção, a capa, as músicas escolhidas, enfim, tudo que você sempre quis saber do live, você vai saber hoje aqui no nosso canal. E desde já queria agradecer ao grande Sérgio lá de Manaus por enviar essa camiseta aí, ó, do Fly Quintal Zine, um dos mais atuantes zines do Brasil. Valeu mesmo, Sérgio. Underground Force e Fly Quintal, ó, juntos. Valeu, meu irmão. Então é isso aí. Se liga aí na entrevista super exclusiva com o grande Zema da banda Vulcano, falando tudo do clássico álbum live pra vocês. Zema, a demotape Devil of My Heart, de 1984, traz o Vulcano com uma nova formação e uma sonoridade bem mais pesada que o EP Um Push na Mar. Essa demotape pode ser considerada como o embrião do álbum live? Sim, a demo Devil on My Roof, ela foi, né, o sucessor, né, do nosso Um Push na Mar, que foi o primeiro single da banda em vinil. E o single ele ainda mantinha uma linha um tanto quanto enraizada nos anos 70 e tal, embora as músicas como The Signals já existiam algumas músicas que estão na demo, mas a gente meio que resolveu gravar o single meio que rápido. A gente queria, naquela época, precisamos fazer um disco. Não estava muito bem ensaiada, e aquilo que já vinha, né, de 81, 82, nós já falou, esse aqui tá mais fácil, vamos fazer essas 4 aqui. E ficou, então sobrou para demo, foi uma transição, né? Eu já não estava mais com a mesma formação, né, que aparecia no single, e essa formação já nós éramos 3 na época. Era eu, Renato Pelado e o Hansen. E na época o Hansen mesmo que propôs fazer algo mais, vamos dizer assim, mais na linha mais pesada, e a gente compôs as músicas que faltavam, né? Como eu já disse, já existiam músicas na época do single, e o que faltava, como o Itzaba, a própria Devil My Roof, né? Guerreiros de Satã, que Guerreiros de Satã na demo Satan's Warriors. Tem 2 músicas na demo, ou talvez 3, acho que é Feel to Death, Satan's Warriors, e deve ter mais uma que eu não consegui resgatar. Ou seja, a demo foi preparada, eu já contei essa história, né, lá na discografia comentada. Ela foi algo que a gente fez para o Luiz Calanca, da Baratos Afins, que a gente queria que o Luiz ouvisse a nossa banda, e quem sabe a gente podia ter uma oportunidade de gravar com ele e tal. Então, depois que eu resgatei, depois de um tempo que um amigo falou, olha, tá aqui, eu achei, né, a demo. Então a demo tinha 4, 5 cópias, ele achou uma, mas a fita já estava toda muito antiga, né, daquela dobrada. Então a música Satan's Warriors, que é Guerreiros de Satã, não tá na demo, que existe hoje. Feel to the Death também não tá, mas eu sei tocar essa música não está em lugar nenhum. E deve ter mais outra que também que não tá. E a gente fez, né, com essa intuição, né, com esse objetivo de levar até o Luiz Calanca, da Baratos Afins, essa demo. E corre que acabou que, sei lá, deve ter guardado em algum lugar, né, na loja dele, e em seguida eu meio que deixei para lá e começamos a trabalhar em cima do que viria no ano seguinte já. Então nós falamos de Um Push na Mar em 1983, falamos na demo, né, Devil My Roof em 1984, e em 1985 já estava o Life, né? Então essa vamos dizer assim, a transição entre o On Push Nama e o Live. Então a demo está no meio,
que é justamente onde aparecem as músicas que hoje, né, estão no live. 17 de agosto de 1985, finalmente é gravado o álbum Live, um verdadeiro clássico do metal nacional. E diga-se de passagem, o primeiro álbum ao vivo de uma banda de metal nacional. Pioneirismo total isso aí, galera. Zema, o que levou você a produzir este álbum? Então chegou 1985 e nesse período de transição entre 84 e 85 foi, na minha opinião, o início da era de ouro do underground brasileiro. Shows aconteciam em Minas Gerais, shows aconteciam em São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente tinha conhecimento, e também os shows que aconteciam no Nordeste, que chegava por mim por carta, né, que a gente tinha muita correspondência com o pessoal do Nordeste e um pouco com o pessoal do Sul também, que era a nossa rede de internet na época, né? Eram os fanzines e cartas. E São Paulo tinha uma cena muito forte. São Paulo sempre teve uma cena muito forte, né, no heavy metal naquela época. E só que o Vulcano não conseguia tocar na capital, em São Paulo. Não conseguia. Toda vez que eu ia tentar lá, me contavam uma história, olha, vocês são os próximos. E nada ia acontecer. Aí eu saía daqui de Santos, cara, tinha um motinho, aí subia, tal, para aquelas reuniões, né, aquele papo de reunião, vou fazer reunião, tal, para discutir o próximo show, praça não sei da onde, tal. E eu ia. Chegava lá, ó, beleza, deixa o release aí, lembra que é release foto, recortinho de jornal, deixa aí e tal, e vocês são o próximo. E nunca acontecia da gente ser o próximo. Falei, caramba, só que a gente tocava direto no interior de São Paulo, região de Campinas, Americana, Araraquara, toda aquela região ali de Paulínia, aquele lado, a gente tocava direto, né? Como é que é? Valinhos, quantas vezes tocamos em Valinhos e tal. Então a gente tocava direto naquele lugar, Aguaí, e não tocava em São Paulo, de jeito nenhum, não tinha como. Tranquilo. Aí um dia eu meio de puto, revoltado, eu sempre fui meio revoltado e meio radical, né? Isso eu confesso para todo mundo. Hoje eu não sou mais radical como eu era antes, antigamente eu era bem mais. E eu cheguei e falei o seguinte, ó, quer saber de uma coisa? Já que São Paulo não quer ver não quer aceitar o Vulcano lá, eu vou gravar. Vou gravar um show. Eles não vão ver, mas vão ouvir. E foi o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz. Como eu já tocava, que nem eu acabei de contar aqui, no interior de São Paulo e tal, fiz um show com o Wilton, já tinha feito antes, o Wilton Cristiano, da Heavy Metal Rock, americana. E falei, cara, eu vou fazer isso, vou gravar ao vivo e tal. Você topa? Topa. Me ajudou a fazer a produção, peguei aqui, aluguei aqui um PA, classe A, um PA legal, porque era um ginásio de esportes, né? E naquela época precisava de potência. Aluguei aqui um PA de Santos mesmo, uma empresa chamada Som Jeans. Depois o Oswaldo Vecchione, do Made in Brasil, me indicou um cara chamado Douglas Martins, que tinha lá uma Kombi e tal, um furgão, que gravava em 8 canais. A gente foi lá, montamos tudo tal, e pá, gravamos ao vivo. Eu convidei uma banda de Araguari para fazer abertura. A banda na época se chamava Reticências, hoje chama-se Tríade. Só procurar aí na internet, né? É de Araguari. E rolou o show. Então a banda fez a abertura, fizeram um show legal, músicas próprias deles, uns Black Sabbath, tal, um Power Trio na época. E tudo funcionou direitinho e chegou na hora lá, foi anunciado, ó, nós vamos gravar ao vivo. E vamos fazer um LP. Aí começou a galera, filha da puta, aqueles palavrão todo. Por quê? Porque todo mundo quer aparecer um pouco na gravação, né? E então o motivo principal desse álbum de estreia, né, de uma banda que não é comum, mas parece que o MC5 fez isso,
Tem umas 3 bandas que estreou, né, para o público com álbum ao vivo. O Vulcano é uma delas. Acho que tem 4 bandas que estreou ao vivo e o Vulcano é uma delas, né, estrear com álbum ao vivo. Foi por esse motivo. Foi falar, olha, é o seguinte, eu vou gravar, já que São Paulo não permite eu fazer show lá, eu vou lá, entrego o disco lá dentro, quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser, também não ouve, e não tem mixagem, não tem truque, não tem nada, tem um álbum, só que é um álbum que tem uma energia do cacete, cara. E isso é que conta. Então por quê? Todo mundo, a molecada de hoje não entende, vai ouvir falando que porra de álbum, isso aí eu faço melhor na minha garagem, faz mesmo, faz muito melhor. Só que é o seguinte, não vai fazer com aquela energia, isso é um desafio, não vai fazer, né? Por quê? Porque aquela época era aquela época. Quando você falava com o público, né, reagia e você reagia de novo. Então aquela soma de energia, né, para quem é físico sabe o que eu estou falando, aquilo não tem. Então hoje tudo bem, pega qualquer banda, grava melhor, grava um álbum excelente, mas quero ver fazer aquilo. A hora que entra, que o Andy dá aqueles berros dele e... É isso. Zema, quais as suas lembranças daquele dia? Minhas lembranças daquele dia assim, Americana tinha se tornado um outro movimento, porque o trem, né, era o trem que trazia pessoas da capital e trazia pessoas do interior, e cada parada de trem ali, que eu não lembro qual que era o horário que tinha, cada parada de trem era headbanger descendo. E headbanger naquela época, o cara andava na rua sob um sol de 40 graus, com spikes, jaqueta de couro, bota, entendeu? O negócio era headbanger. Podia estar 40 graus, mas é aquela coisa, né, bastante da época. Okay? Então, uma das lembranças é isso. Eu olhava aquilo e falei, cara, não acredito, né? Uma segunda coisa que eu lembro, né, é que esse ginásio aí era próximo de uma praça, ou tinha uma praça ao lado. E conversando de tarde com o Júnior, Souto Júnior, falecido Souto Júnior, aí eu falei, cara, tu percebeu, né, como é que a cidade está diferente e tal? A maioria que está aqui não é daqui. Aí ele falou, realmente o negócio, né, vai pegar. Aí eu falei, pô, eu queria captar isso tudo, né, no álbum, cara, para mostrar lá em São Paulo como é que funciona o interior, né? Aí eu lembro de ter falado, fala o seguinte, não faz mixagem, não faz nada. Grava e joga lá dentro. Lembro do Júnior ter falado isso comigo. E lembro também de ter acordado muito cedo, tipo 3 horas da manhã, o caminhão chegou aqui na minha casa, eu moro no mesmo lugar até hoje, minha garagem lá embaixo, o caminhão chegou, o Angel, o Fernando Levine, que depois iria ser baixista da banda, e os amigos que a gente, né, nunca tivemos road, sempre tivemos amigos, e carregamos aquele caminhão, ajudamos a carregar o caminhão, tá, e vai, aquela correria, né, aquele estresse todo, o dia inteiro, e os caras montando, a gente ajudando a montar, e não tinha backline, cara, era o meu Duovox 100, e o Júnior com o amplificador dele, eu já nem lembro que amplificador que era, o Zé Flávio. Então, todo esse estresse também eu lembro muito bem. E lembro que quando acabou, aí tinha toda aquela conversa com o público. E a gente não tinha hotel, nada, então a gente tinha que voltar para casa. Então tinha que ser meio rápido, mas não foi rápido, vai e vazou a madrugada. Eu nem sei como que esses caras foram embora, porque trem não tinha de madrugada. Aí talvez o Wilton consiga aí contar essa outra parte de como funcionou depois do show. Então são as lembranças que eu tenho daquele dia. Então, Americana, naquele dia, foi 17 de agosto, né, de 85, foi outra cidade. Isso, quem é de Americana e teve no show pode confirmar o que eu estou falando, foi outra cidade. E como foi feita a escolha do setlist do show? Olha, com relação ao setlist, como eu falei para vocês, né, aqui agora há pouco,
a gente fazia muito show. Então esse setlist que a gente tocou naquela noite, ele foi o setlist, vamos dizer assim, que a gente mais tocou durante aquele período, porque a gente precisava estar mais seguro. Porque, por exemplo, já existia a música Blood Vengeance, a música Blood Vengeance já existia. Tanto que no show de Aguaí, eu tenho gravado em cassete, nós tocamos ela. Já existia Spirit of Evil, já existia na época da gravação do live. Mas a gente não estava preparado para tocar. Era aquelas músicas que durante o ensaio, pô, o que eu fiz aqui, ó, vamos. Aí desenvolvia a música, mas não estava ainda legal. Mas no show em Aguaí e um show qualquer, a gente tocava 2, 3, que já era do Blood Vengeance. Que nem eu falei, Red Explode já existia também. Aí a gente já tinha letra, já tocava com ela. Só que a gente não quis arriscar, dar papelão, né? A gente já não era bom, cara. Vamos dizer a verdade, né? A gente fazia aquilo, é o que ele fala, que é blood in the vein. E não podia arriscar mais do que a gente já arriscou naquela noite e tal. Então a escolha foi das músicas que a gente mais havia executado entre 84 e até agosto de 85. Então esse foi vamos dizer assim, o que nos levou, né, a decidir por esse setlist. Fora as músicas que estão no live, vocês tinham outras músicas prontas? Nessa época já existiam músicas do Blood Vengeance e músicas do live. Então foi uma época que houve uma interseção. Tá? O setlist que nós escolhemos para o live foi aquele, todos conhecem, mas já existiam músicas do Blood Vengeance. Basta dizer que o live foi gravado em agosto de 85 e o Blood Vengeance em abril de 86. Então um período muito curto, né, para terminar um álbum e falar, agora eu vou fazer outro. Então já existiam músicas, né? Tanto que a gente executava ao vivo já e arriscava. Arranjos diferentes. De vez em quando eu acho uma gravação perdida por aí, você vê que eram arranjos diferentes, aí tudo bem, né? Porque elas estavam, vamos dizer assim, nascendo. E um pouquinho antes, né, da gravação do live, um pouquinho antes, foi quando o Zé Flávio entrou na banda. Ele chegou até a tocar junto com o Hansen. Era o Hansen e o Zé Flávio. Depois o Hansen saiu, aí entrou o Souto Júnior. Então, o Zé Flávio já vinha fazendo alguma coisa, assim, levando para o lado do Blood Vengeance, né? Então existia, vamos dizer assim, um material, um estilo que a gente encontra no live e um estilo que o Zé Flávio trouxe para o Blood Vengeance. Aquelas coisas se misturaram e ficou muito próximo uma da outra. Então já existia assim. Então Blood Vengeance e o live, eles se misturaram. Então entre agosto de um ano e abril do outro, estava resolvido, deu aquele shift, né? Mesmo porque não era mais ao vivo, né? Então uma coisa que talvez deixa muito as pessoas, pô, mas mudaram muito. Não mudou muito. É que o ao vivo é ao vivo. E o Blood Vengeance é no estúdio. Então não mudou muito. Talvez se o ao vivo tivesse dentro de um estúdio, ficaria mais próximo, não teria um shift tão grande, né? Mas existiam já músicas, existia já uma nuvem que misturava as duas coisas, os dois estilos, presentes, né, nos dois álbuns diferentes. Sobre a arte da capa do álbum live, como foi a concepção para a criação desta capa? Como eu disse, esse álbum, né, o live, ele foi meio que uma coisa espontânea. Vamos fazer. Então ele não tinha uma concepção de capa. Sabe, em momento algum eu parei, ou alguém da banda parou, pô, precisamos fazer uma capa. Como é que a gente faz? Qual é o tema da capa? Como é que vai ser? É um álbum ao vivo. Vamos fazer uma foto do show no dia, né? Pegar o público todo. Como é que a gente vai fazer isso? Ninguém pensou nisso. Eu tenho um amigo e ainda desenha, ainda
pinta, ainda trabalha né, com arte, que chama Américo Rodrigues Martins. Ele tinha uns quadros que ele pintava, né? Ele era muito fã do Frank Frazetta, ainda é, e ele tinha um quadro. E esse quadro, que é uma pintura a óleo, que está na capa, né? Na verdade é uma pintura a óleo que ele terminou, né? Ele terminou, colocou a bruxa ali e tal, castelo. Então foi uma ideia dele. Ele já tinha esse quadro nessa veia de Frazetta e pintou e colocou os detalhes e tal. Então ele entregou esse quadro pronto para nós. E a gente só fotografou o quadro e pediu para fazer a capa. Então não houve nenhum tipo de concepção de capa. Olha, que nem hoje tem no Vulcano. Ó, hoje tem um tema, tem a música, o tema decorre sobre um determinado assunto tal, então a capa é mais ou menos dentro daquilo que a lírica do álbum está pedindo. Não, na época não. Tinha um quadro e o quadro foi adaptado e né, óleo na tela que fala isso, Américo Rodrigues Martins, e ele entregou isso pra gente, fotografamos e virou a capa do álbum. Tanto que atrás não tem ideia nenhuma, é tudo preto, aí por conta de custo também, né? Porque 4 cores já era caro, tinha que fazer fotolitos para 4 cores, tá? Então a impressão era mais cara. Agora 4 cores na frente e atrás, aí era muita grana e não ia rolar. Porque não tinha dinheiro. Uma intro muito forte que chega a provocar arrepios. Eu tenho essa mesma sensação desde a primeira vez que escutei o álbum em 1985. Acredito eu que seja uma introdução que seja a marca registrada da banda, que jamais pode faltar nos shows do Vulcano. Qual o seu parecer sobre isso? Os portais do inferno se abrem para vocês. Se preparem agora, Vulcano! Então, é uma frase que ficou, né, icônica. Ela é uma frase que o Vulcano hoje, a gente não consegue fazer um show se não começar assim. Tu acredita? 2 vezes que eu tentei começar um show sem falar nada, a turma já fica, ué, o que está acontecendo, né? Então ficou um negócio icônico e um negócio exigível, a banda tem que fazer. A gente não consegue escapar mais disso. Teve uma época numa turnê, uma turnê gringa, né, lá na Europa, que a gente mudou a frase, né? Das profundezas do inferno. O Luiz Carlos Lousada tentou não, conseguiu, mudou a frase, mas cara, não funcionou. Não funcionou, então tem que ser essa frase, né? E ainda bem que o Angel não cobra direito autoral da gente, senão nós estamos perdidos, porque como é que vai pagar? A gente também não recebe nada. Mas foi algo espontâneo dele, cara. Foi algo espontâneo dele, assim, não foi nada que pensado, escrito, entonado, ensaiado, não. Foi uma coisa assim que veio dele mesmo, tanto que ali, quando começa o show, tem lá os filhos da puta, e ele começa a falar, os portais do inferno tem o Júnior conferindo a afinação, então é algo assim que foi totalmente espontâneo, e algo que pegou e virou quase que um estigma, tem que começar com essa frase. Às vezes, né, eu tô lá no palco e a gente faz uma introdução antes do Lousada entrar. Aí o Lousada entra e grita essa frase também. E às vezes eu falo, poxa, de novo, eu penso, né? De novo. Mas não tem como. Então, por exemplo, pra garotada mais atual, puta, deve ser um saco os caras, né? Eu ouvi sempre isso, mas, cara, pra quem pegou esse disco na mão na época, e pra quem durante um bom período aí,
vou brincar não, durante uns 10 anos ouviu esse álbum e assistiu o show do Vulcano, essa frase não tem como não citá-la, né? Então é algo espontâneo, todos os créditos ao Angel, e realmente é aquilo que você falou, o negócio arrepia mesmo. Zima, você esperava que o álbum live se tornasse esse clássico do metal nacional? Não, em momento algum eu pensei que um dia esse álbum pudesse ser algo cult, ou que pudesse ser um clássico, né? Em momento algum passou pela minha cabeça isso, mesmo porque na época a gente não pensava muito nessas, vamos dizer assim, em carreira, fama, fortuna, rockstar, nada disso. A gente fazia porque gostava de fazer e fazia porque gostava de tocar ao vivo, e é evidente que se o público, né, te dá uma reciprocidade, você fica feliz. E era isso que eu esperava, né? E quando ele saiu, eu já tinha assim, a gente chamava de fã-clube na época, tá até aqui, um caderninho com vários endereços do interior de São Paulo, interior de Minas, a própria capital Belo Horizonte, o Nordeste, sabe, Fortaleza, aquela região de Fortaleza todinha, Piauí. Eu tinha eu tinha, sem brincadeira, eu tinha quase 1000 ou mais de 1000 endereços, entre os gringos também. Então eu fiz um fanzine, fiz quatro edições de um fanzine na época, e nesse fanzine eu divulgava o Vulcano, o álbum, e divulgava outros fanzines e outras galeras, né, hordas que se chama hoje, do metal underground. E com isso eu fiz chegar a essas pessoas que o live existia. Então, as primeiras vendas, ou seja, porque venda, né, venda é o sucesso. Ou seja, o cara está lá em Patos de Minas e comprou por carta o álbum. E mandava por, eu não lembro, reembolso postal, acho que era reembolso postal que chamava. Eu mandava o álbum, chegava lá, ele pagava, tal. E aí eu consegui distribuir esse álbum pelo Nordeste, pelo interior de São Paulo, pelo interior de Minas, no sul do Brasil também. E com isso o álbum, né, foi se tornando um clássico, ou seja, foi se tornando conhecido. E no dia que eu lancei o álbum, né, que eu estava em São Paulo, que eu sou de Santos, eu tinha um Passatinho bege, eu fui buscar os álbuns na Odeon, antiga fábrica de vinil da Odeon, eu acho que em São Bernardo do Campo. Eu estava lá, falei, vou até a galeria. Aí cheguei na galeria, com o meu Passatinho, podia estacionar, que lindo. Podia estacionar lá na frente, cara, na Avenida São João. Hoje não pode mais. E parei o chevetinho ali, o Passatinho cheio de vinil live. Subi e tal, levei alguns debaixo do braço, fui lá no Calanca. O Calanca comprou um monte meu, cara. Olha, né, que ironia, depois ele comprou um monte. Eu lembro, ele me emprestou um carrinho, eu subi pelo menos umas 5 caixas, deixei na Baratos Afins. E naquele dia, a Folha de São Paulo, ela tinha uma parte que não era Folha de São Paulo, a revista Veja. A revista Veja tinha uma revista interna, que era Veja São Paulo, que era mais ligada à cultura, à arte. E o Ock de Souza, né, repórter Ock de Souza, estava na galeria fazendo reportagem exatamente sobre o heavy metal. E eu ali com as caixas, ele veio, olha, escuta, qual a sua banda? Minha banda é Vulcano. Minha banda está lançando um álbum hoje. Aí o cara viu tal, ele se empolgou com aquilo tudo e marcou uma entrevista, fez uma entrevista naquele momento, né? Depois marcou outra e marcou foto, uma sessão de fotos, tal. A gente foi tirar foto no cemitério do Araçá. Essa foto mais famosa do Vulcano, que está com os ossos no cemitério, foi desse dia. Na semana seguinte a gente foi fazer as fotos e tal. Então, de certa forma, quando saiu a revista Veja, né, a Veja São Paulo, que chamava, talvez exista até hoje, o Ock de Souza nos deu essa oportunidade, né, nos levou ao conhecimento, porque ali a maioria, se a gente não tivesse ali naquele momento, era só as bandas de São Paulo. Quem conhece
essa revista que eu estou falando, daquela época, né? 1985, vai ver que é tudo banda de São Paulo, nós somos de Santos. A única banda que apareceu e depois deu algo mais, né? Porque ele se interessou no som que a gente fazia e tal. E deu um problemão também, né? Um problemão por conta dos ossos e tal, mas isso aí é uma outra história que fica para outra vez. Em uma época que ainda nem se sonhava com a internet, como foi feita a divulgação desse disco? Como foi feita a venda? Via correio? Qual o estado que mais comprou esse disco? Então o cara comprava e mandava o endereço, e através de reembolso postal. Eu despachava, embalava direitinho, pá, mandava. Então através de reembolso postal ele recebia lá na casa dele, lá no Pará, lá em Porto Alegre, lá em Fortaleza, Recife, no Piauí, Teresina, em Passos, Minas Gerais, e era assim que funcionava, né? Então era dessa maneira com que o live foi chegando, né, nas pessoas. E o legal é que aí 30 anos depois, 35 anos depois, aí você vai tocar na cidade do cara, que nem eu fui, por exemplo, em Piauí, Bueiro do Rock. Aí o cara chega assim e fala, meu, eu lembro disso aqui, tomando cerveja, tá com o cara lá no boteco do Bueiro do Rock. Fala, cara, eu lembro disso aqui, ó, a gente era garotão, a gente ia na casa de fulano, tá? Tomava caipirinha e ouvia isso aí no último volume de domingo. Aí você vê como é que, né, era essa coisa de energia. Então, 30 e tantos, naquela época 35, agora tem quase 40 anos, o pessoal se reunia domingo para ouvir o live do Vulcano lá em Teresina. O álbum live chegou a ser enviado ao exterior? Sim, o live foi enviado para o exterior. Eu enviei algumas cópias que eu te mostrei, né? Aqui no meu, tá aqui de novo, né? Coloquei daqui. Aqui, opa, aqui eu já tinha os contatos. Pô, de novo, guardei isso aqui, o meme. Aqui eu tinha os contatos já, né? Eu tinha contato com o pessoal do Messiah, a banda Messiah, uma série do Death, demo, antes do Death ser, tinha um baterista chamado, acho que Mark, que era baterista do Death, alguma coisa assim, tinha contato com eles, então sim, eu mandei. E o Cláudio, né, que depois teve a Somber Music, foi o responsável por enviar lá para a Escandinávia o live. Então o live chegou sim no exterior, mas quem fez a diferença mesmo no exterior foi o Blood Vengeance. Em 1998, o álbum live ganha sua versão em CD com 3 bônus de estúdio. Esse relançamento serviu para articular o retorno da banda? Teve em 98 a Cogumelo, o João, falou, Zema, vamos lançar os CDs do Vulcano em CDs. Vamos lançar os vinis do Vulcano em CDs. Porque até então o Vulcano só tinha um CD em 98, só um, que era o Rat Race, que em 1990 foi lançado em vinil e na versão CD. Até então não tinha nenhum. E o João fez essa proposta, falei, pô, João, lógico e tal, vamos fazer assim. E na época tava aí, na época o Vulcano não tava parado. Todo mundo fala, pô, o Vulcano de 88 com o Souto Júnior, o Luiz Carlos Lozada, Arthur Justo, não teve Vulcano, teve um outro show, né? Porque o Júnior insistia muito nessa coisa de voltar, mas eu não tava queria voltar, né? Então, em 88, meio que sem vontade e tal, o Júnior apresentou, tinha 3 músicas. E o João, da Cogumelo, falou, pô, a gente podia colocar uns bônus, hein, cara? Aí eu falei, ó, e aí? Aí o Júnior, tem 3 músicas aqui, vamos fazer e tal. Cara, eles ensaiaram, eu vou dizer a verdade, eu e o Luiz Carlos Lousada podem comprovar isso, e o Arthur Justo também. Cara, eu não me envolvi nada nisso. Fui lá, como é que toca isso aí? Como é que é a música e tal? Eu fui lá, toquei o baixo. Fui lá, toquei o baixo, entendeu? Então tem, sim, 3 bônus, são músicas de autoria do Souto Júnior. Uma letra é minha, né?
Que a letra... não vou lembrar agora, quem vai lembrar é o Luiz Carlos Ousado. Eu sei que essa letra eu coloquei lá, mas tempos depois eu percebi que essa letra não tinha nada a ver com a música. Aí eu usei essa letra de novo numa música do Tales from the Black Book, né? Eu acho que era não sei o que, in the Mirror, Shadows in the Mirror, na bônus. Depois essa música se transformou numa outra, que eu não vou lembrar agora. Letra, tá? Música não, letra. No Tales from the Black Book. Eu falei, não, agora sim, agora essa letra é pra essa música. Eu tinha emprestado uma letra pra uma música que não era adequada. Aí eu coloquei de novo. Então essa letra aparece 2 vezes na vamos dizer assim, discografia do Vulcano. Então essa é a história dos bônus de 98 que o João quis e fez muito bem, porque ajudou muito o Vulcano. O Vulcano estava apagado, né? E se não fosse o João relançar naquele ano e começar a relançar depois, talvez nós nem teríamos mais voltado e não teria mais nada do Vulcano. Então, aproveitar aqui para agradecer o João Eduardo e a Cogumelo, família Cogumelo, sempre. Em 2018, durante as comemorações dos 30 anos do álbum Live, ele recebeu uma versão inteira por um selo da Europa. E, como bônus, o show dos 30 anos. Para você, o que esse lançamento representa? Diabolic Show Rising, da Alemanha, tem lançado muita coisa boa em cassete, né? Muita. Visita o site dos caras, que é coisa muito... Só tem coisa boa. Sim, eles iam lançar pediram, né, uma licença para lançar o Live em cassete. E na época eu comentei, olha, é o seguinte, eu fiz um show recentemente, de comemoração de 35 anos do lançamento do Live. Um show aqui em Santos, né, no estúdio Rock Café, que na época o Arthur Von Barbarian era um dos sócios. E eu convidei o Angel para cantar o Live, né, em comemoração aos 35 anos. E ele cantou. E eu tenho essa gravação aqui, tá? Uma gravação bacana, uma gravação legal, né? Aliás, melhor que a do Live. Evidente, nós estamos falando de 35 anos depois. E eles toparam, falaram, pô, vamos lançar isso aí. Então eles lançaram, acho que 300 cópias, ou até menos, eu não lembro o número, normais, né, do Live, e com uma arte totalmente modernizada, um negócio bacana mesmo, bem feito, tá? E com patch. E dessas 300, eles lançaram 66 cópias duplas, ou seja, com os 2 shows, o de 1985 e de 2015. Então tem Diabolic Show Rising, da Alemanha, Production. O Vulcano tem 3 álbuns live. Como você avalia a importância de cada um deles? E qual é o seu preferido dos 3? Eu não tenho preferência por nenhum deles, não. Eu acho que os 3 álbuns ao vivo tiveram sua época, tiveram seus motivos por serem ao vivo. O de 1985, que é o Live, é o assunto dessa nossa conversa aqui. O de 2013 foi o Live em Stockholm, né, na Suécia. Também teve sua história, que a gente fez um show na cidade lá do Niflheim. E o Vulcano era o headline naquela noite, porque os caras do Niflheim gostam muito da gente, a gente tem uma amizade muito boa e tal, e eles fizeram questão que a gente fosse headline naquela noite, e a gente não sabia que estava sendo gravado. Tanto que, quando eu já estava aqui no Brasil, 3, 4 meses depois, o empresário, na época, né, do Niflheim, me mandou uma mensagem e falou, olha, é o seguinte, nós gravamos o show inteirinho, te interessa? Tá tudo aberto, todos os canais, lógico que interessa, manda aí. Aí ele me mandou por e-mail, ó, pelo correio, uns 3 pendrives, com tudo gravado. E aqui a gente fez a mixagem e tal, direitinho, né?
e lançamos o Stockholm Stormed. E interessante que eles não gravaram o Niflheim, né? Poderia ter gravado, feito até um duplo, sei lá, podia ter tido um monte de ideia. Então foi a história do segundo. Ele é rápido, ele é bem rápido. A banda estava, inclusive era um dos últimos shows daquela turnê. Se não foi o último, era um dos últimos shows, 9 de novembro de algum ano, 2013 acho que é. E o Live 3, né, o Wilton Cristiano, da Heavy Metal Rock, ele estava comemorando 34 anos da loja, né, Heavy Metal Rock, lá americana, tal, me convidou para fazer um show. Falei, claro que vamos fazer. E durante o desenrolar dessa negociação, dessa conversa, falou, pô, a gente podia gravar um álbum ao vivo, né, cara, para reportar 1985. Falei, do jeito que você quiser, quer gravar? Vamos gravar. Vamos. E como era Vulcano e o Javali, né? Aí a gente fez um repertório bem grande, extenso, e tocamos ao vivo lá, tá, e gravou. E quando aquilo tudo ficou pronto, eu cheguei pro Wilton e falei, ó, Wilton, é o seguinte, tá aí, ó, agora, né, são 23 músicas, nem lembro agora quantas músicas são, 24. Agora você escolhe aí o que você quer colocar no CD ao vivo. Aí ele escutou e falou assim, ó, eu vou colocar todas. Vou fazer o duplo. Aí fez o duplo, né? E é evidente que cada momento dos lives, né, o primeiro live em 1985, segundo live em 2013, o terceiro 2017, se eu não me engano, a banda está desempenhando cada vez melhor, tal. Então o último live é perfeito. Tem sonoridade, de timbre de guitarra, de captação de áudio, de mixagem, tudo perfeito. O 2013 também muito bom. E o Cult, que é o de 1985. Né? Então eu não tenho assim uma preferência por eles, não. Acho que cada um tem sua história e cada um fica dentro da sua própria história. Bom, queria te agradecer, Zima, pela atenção, por ceder uma parte do seu tempo e deixa uma mensagem aí aos seguidores aqui do canal Underground Forces. Ah, legal. Bom, primeiro, né, eu queria agradecer a você e ao Underground Forces pela oportunidade de estar aqui conversando, tá, com vocês e todos os inscritos e mesmo aqueles que não estão inscritos no canal, mas estão aqui ouvindo a gente. Então é uma oportunidade que merece ser agradecida, porque é uma maneira de eu colocar algumas ideias, tá, para as pessoas sobre a minha banda, nesse caso específico, não sobre a banda, mas sobre um álbum, né, específico sobre um álbum. Então eu agradeço a vocês todos, agradeço a todos por terem chegado até aqui, até a última, mas assim, pergunta, né? E dizer que o Vulcano é uma banda de show, é uma banda que gosta de estar no palco, uma banda que gosta de tocar ao vivo, talvez por isso que a gente tenha 3 álbuns ao vivo, e tem mais um, né? Não sei se vocês sabem, mas em janeiro sai mais um, seria quase que o 4º ao vivo, mas é um DVD, que foi gravado no Sesc Pompeia, muito bom, excelente. É o primeiro DVD profissional da banda, né, junto com a banda Vazio. Então tem um DVD da banda Vazio, um DVD da banda Vulcano, um show muito bom e um CD de áudio das duas bandas. Tá? Então seria quase, vamos dizer assim, o 4º ao vivo. Então, por si só, isso já diz que o Vulcano é uma banda que gosta de tocar ao vivo. Por quê? Porque nós acreditamos que tocando ao vivo, subindo aquela escadinha do palco, empunhando a guitarra, as baquetas, contrabaixo, o microfone. É naquele momento em que você está frente a frente com o seu fã, ou
você está frente a frente com aquele headbanger, que ele vai olhar para você e falar, pô, eu sou fã desses caras. Que esses caras estão fazendo isso aí honestamente, do jeito que eles sabem fazer, e eu viro fã. Então é assim, o Vulcano é uma banda que gosta de tocar ao vivo, porque é ao vivo que se colhe fãs, né? Então, agradeço mais uma vez e nos vemos ou podemos nos ouvir, né, numa próxima oportunidade. Ok? Então, Underground Force and You All Headbangers. Muito obrigado. Bom, galera, essa aí foi a entrevista da semana com o grande Zema, da banda Vulcano, falando tudo sobre o álbum Live, esse clássico do metal nacional. Queria agradecer a todo mundo que já é inscrito no canal, que está sempre acompanhando, mandando críticas, sugestões, deixando aquele like lá pra gente. Muito obrigado. Você que chegou agora, está se inscrevendo no canal, muito obrigado. Deixa o like, compartilhe os vídeos. Estou contando com você para fortalecer ainda mais o nosso canal, beleza? Desde já, meu muito obrigado e até semana que vem com mais um vídeo aqui no Underground Forces, que agora também está no Instagram. Siga a gente lá no Instagram, beleza? É isso aí, galera. Valeu e até semana que vem com mais um vídeo aqui no Underground Forces. É isso aí. Stay heavy.